MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Mas antes das informações, eu tenho uma dica para você, empresário. O palestrante e consultor Carlos Fels, que é especializado em treinamentos para pequenas e médias empresas, conta com mais de 13 anos de experiência no mercado e agora está em Itajaí região, promovendo os cursos de vendas, atendimento ao cliente, organização, produtividade e qualidade. Conscientize os seus funcionários para que trabalhem de forma mais responsável, evitando retrabalhos e desperdícios. Contrate a palestra. Qual o custo do erro em sua empresa? Os treinamentos são realizados de forma exclusiva somente para os funcionários da empresa, não importando o tamanho do seu negócio, com valores especiais para micro e pequenas empresas. Invista certo, invista em treinamento. Ligue hoje mesmo e solicite uma visita. 3322-5087. Lembre-se que uma equipe bem treinada produz resultados extraordinários. Saiba mais, acesse palestrasquetransformam.com.br. E após o confronto entre policiais e estudantes devido à detenção de um jovem que estava fumando maconha na Universidade Federal de Santa Catarina, o delegado da Polícia Federal, Paulo César Cassiano Júnior, disse que tem informações sobre o consumo e o tráfico de entorpecentes no campus. Ele esteve na universidade na tarde de ontem, em Florianópolis, para efetuar a ação. A PF precisou acionar a tropa de choque da Polícia Militar para auxiliar na dispersão dos estudantes. Em nota divulgada na noite de ontem, a reitoria da UFSC informou que foi vítima de uma ação violenta e desnecessária, comandada por delegados da Polícia Federal, ferindo profundamente a autonomia universitária e os direitos humanos e qualquer protocolo que regule as relações entre as instituições neste país. A ação começou por volta das 3 horas da tarde, como é possível acompanhar nas imagens, quando agentes flagraram um grupo fumando maconha na área conhecida como Bosque e um rapaz foi detido. Cerca de 300 estudantes protestaram contra a ação da polícia e se reuniram para impedir a saída do carro da PF que levava o jovem. Durante o ato, eles viraram um veículo de policiais federais à paisana e outro dos vigilantes da universidade. Policiais usaram bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os estudantes. Após toda a confusão, 5 pessoas foram levadas para a sede da PF e os manifestantes ocuparam a reitoria da universidade, onde permanecem até às 4 horas da tarde de hoje, quando deve haver um debate com a comunidade acadêmica. E a garagem da empresa de transporte intermunicipal A Praiana, que fica na rua Siqueira Campos, no bairro dos Cedros, em Camboriú, foi alvo de 2 assaltantes na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, por volta da 1 hora da manhã, 2 homens, sendo um deles armado, renderam 6 funcionários do estabelecimento no momento do fechamento do caixa. Os bandidos levaram R$1.000 em dinheiro e mais de 500 passes de ônibus, um celular, o controle do portão do local e um revólver calibre 38 que pertencia ao vigia. Depois eles fugiram de bicicleta. A Polícia Militar fez rondas, mas ninguém foi encontrado até agora. E uma jovem de 25 anos foi detida aqui em Itajaí depois de acertar um livro contra a filha de apenas 2 anos. A violência foi registrada na casa da família, no bairro Ressacada, na tarde desta segunda-feira. O pai da criança acionou a polícia militar depois que a menina ficou sangrando ao ser atingida pelo livro. A vítima foi levada ao hospital e recebeu acompanhamento do conselho tutelar. A mãe da criança foi detida pela PM e encaminhada à delegacia. Depois disso, ela foi liberada, assinou um termo circunstanciado. De acordo com a conselheira Anadir Schneider, a criança teria sido acertada por acidente. Os pais é que estariam brigando e a jovem jogou o livro no marido. Só que o objeto acabou atingindo a criança no nariz. O conselho vai estudar a melhor situação antes de definir se vai pedir ou não para que a menina e a irmã mais velha dela, de 5 anos, sejam acolhidas por parentes. E o governo brasileiro vai utilizar contingente das Forças Armadas para o policiamento do conjunto de favelas da Maré. O número de militares e a data de início da operação não foram informados. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, após encontro com o governador do Rio, Sérgio Cabral, e com o chefe das Forças Armadas. Com cerca de 100 mil habitantes, o conjunto de favelas da Maré fica nos arredores do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e das 3 mais importantes vias expressas da cidade, a Linha Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil.
Uma das preocupações das autoridades é justamente a proximidade da favela com o aeroporto, que receberá grande parte dos estimados 600 mil turistas que virão ao Brasil para assistir aos Jogos da Copa. Cardoso afirmou que as tropas ficarão o tempo que for necessário até que uma unidade de polícia pacificadora seja instalada no local. As buscas por mar e ar do Boeing 777-200 da Malaysia Airlines, que supostamente caiu no Oceano Índico, foram suspensas nesta terça-feira devido ao mau tempo na região, afetada por fortes ventos e ondas gigantes. O Boeing 777 da Malaysia Airlines desapareceu na noite de 8 de março entre o leste da Malásia e o sul do Vietnã. O voo MH370 viajava entre Kuala Lumpur e Pequim, com 239 pessoas a bordo. Ele decolou à meia-noite e 41 hora local e chegou a uma altitude de cruzeiro de 10.700 metros. O contato com o radar foi perdido a 1h30. Dados de rastreamento sugerem que a aeronave seguiu uma rota de 25 graus em direção ao ponto de referência de navegação, Igari. Entre a Malásia e o Vietnã, o avião mudou sua rota para o oeste, oposto a seu plano de voo. O operador de satélite Inmarsat e o escritório britânico de investigação concluíram que o MH370 voou para o corredor sul e que sua última posição foi no Oceano Índico. Em 24 de março, a Malaysia Airlines confirmou que o avião caiu no sul do Oceano Índico e que não há sobreviventes. É realmente um grande mistério e durante um protesto em frente à Embaixada da Malásia nesta terça-feira, familiares das vítimas do voo MH370 exigiram explicações do governo malaio. Muitos em lágrimas, parentes e amigos das vítimas chinesas do voo MH370 protestaram nesta terça-feira diante da Embaixada da Malásia em Pequim. Aos gritos de "o governo malaio é assassino e queremos nossos familiares de volta", eles exigiam explicações sobre o acidente. A queda do Boeing 777 no Oceano Índico foi confirmada nesta segunda-feira pelo governo malaio e pela companhia. Não há evidências. Se algo for encontrado, ok, nós aceitaremos. Mas não há nada. Somente pelos dados, por uma análise, você conclui que o avião caiu? A empresa afirmou que está trabalhando da melhor forma possível para atender a todos. Por meio de uma rede de mais de 700 trabalhadores, cada ente querido daqueles a bordo tem recebido a ajuda de 2 assistentes. Segundo a Malaysia Airlines, uma ajuda financeira de $5.000 foi fornecida aos familiares mais próximos das vítimas. O governo malaio, por sua vez, defendeu sua decisão de divulgar os dados de satélite que apontaram a queda do avião no mar a oeste da Austrália. O mau tempo interrompeu as buscas pelos destroços nos últimos dias, mas o governo australiano afirmou que a melhora nas condições na quarta-feira deve permitir o reinício dos trabalhos. E você vai ver a seguir: casarão que abriga a Fundação Cultural de Itajaí vai passar por restauros no ano que vem. A reportagem é logo depois do nosso intervalo.